Olá, mulher escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal, que foi criado para o seu desenvolvimento pessoal. Eu me chamo Sabrina e hoje quero te convidar a tirar esses sapatos apertados da alma. Silencie um pouco o mundo lá fora, esse momento é seu. Então, se permita, respire fundo e com leveza. Esse é o momento para você se escutar. Quero te levar para um lugar muito especial, o caminho de volta para você mesma. Então seja muito bem-vinda a essa jornada de reencontro. É tempo de se lembrar ou talvez reconhecer quem você é de verdade. Você já parou para se perguntar quem você é de verdade? Não os papéis que você representa, nem o que o mundo espera de você, mas você, em essência, como um ser completo, com os seus sentimentos, memórias, sonhos, com o seu silêncio. Eu sei que muita gente traz esse assunto por aqui, mas eu também sei que cada pessoa é única e cada ser vivencia as suas experiências de uma forma muito particular. Por isso, eu senti de trazer para vocês esse assunto tão transformador, tão essencial, que é o autoconhecimento. Porque quando nos conhecemos, tudo muda. Muda a forma como nos relacionamos, como fazemos escolhas, como passamos pelas dores, como celebramos a vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas experiências pessoais, como a minha vida foi transformada pelo autoconhecimento. Então fica comigo até o fim desse vídeo. Vamos trilhar juntas esse caminho de volta para casa, de volta para dentro. Conhecer-se é se olhar com verdade. Você já se olhou de verdade? Não no espelho comum, que mostra o seu exterior, mas você já se olhou no espelho da alma? Já se olhou profundo, naquele lugar onde não se pode mentir para si mesma? Naquele ponto onde é só você e você? Quantas de nós saem acelerando pela vida sem se olhar de verdade, né? Saímos acumulando papéis, responsabilidades e raramente olhamos no espelho da alma. Conhecer-se é saber o que gosta, por exemplo. E quando olhamos isso à primeira vista, parece tão simples, né? Mas não é. Conhecer-se é saber o que te faz bem e o que te faz mal. Conhecer-se é um mergulho profundo, silencioso e eu diria até desconfortável. Conhecer-se é saber quem somos além das expectativas dos outros. Nos conhecer é extremamente importante, porque quanto mais nos afastamos da nossa essência, mais nos distanciamos da nossa verdadeira identidade. E isso pode nos trazer muitos prejuízos emocionais. Quando eu era adolescente, eu amava usar moletons soltos, confortáveis e camisetas larguinhas quando era mais verão, mais calorzinho. Só que eu era sempre incentivada a usar mini saias, decotinho, roupas muito estampadas, cores muito vibrantes. E na medida em que eu ia entrando na minha juventude, eu estava habituada a fazer escolhas através desse filtro. Ou seja, eu percebia que se eu fizesse exatamente o que esperavam de mim, eu agradava e tinha um pouco de atenção. Mas o fato aqui é que, segundo a psicologia, a nossa autoimagem é construída através daquilo que nós cremos que os nossos pais pensam sobre o que nós somos. Então, aquela pessoa que usava cabelos, maquiagens e roupas extravagantes não era o meu eu verdadeiro. E isso frequentemente afastava as pessoas de mim,
porque eu passava uma imagem arrogante, inacessível. Isso era tão contraditório, porque dentro de mim habitava outra pessoa, outra essência que por muito tempo ficou sufocada por aquela mulher autoritária e impetuosa que foi criada para suprir as expectativas de outras pessoas. E isso é muito sério, porque o fato de eu ter andado tanto tempo pela minha vida sem saber quem eu era, me fez fazer péssimas escolhas, plantar péssimas sementes e colher frutos amargos. E tem um detalhe muito importante aqui. Naquela época, eu tinha certeza que aquele meu modo de existir no mundo era o meu verdadeiro eu. Quanta ilusão, né? E só depois de um tempo, eu fui descobrir essa diferença enorme que existe entre autoimagem, máscaras sociais e identidade real. A autoimagem é o reflexo de como nos vemos. É o modo como o meio em que vivemos diz que somos. É uma percepção formada por um julgamento próprio, por nossas crenças, por expectativas alheias. E por conta disso, a autoimagem pode ser bem distorcida, que era o meu caso, onde as minhas virtudes eram minimizadas e os meus defeitos eram ampliados. Eu literalmente passava uma imagem que não correspondia com quem eu era de verdade e por essência. Já as máscaras sociais, por sua vez, são como personagens que criamos para sobreviver, para nos adaptar, seja no trabalho, em casa, com amigos. Nós criamos esses personagens porque queremos ser aceitas, queremos ser acolhidas. Aí vamos entregando partes de nós que acreditamos ser mais aceitáveis e vamos escondendo o que julgamos ser inadequadas. Me diz aí, quem nunca sorriu querendo chorar? Quem nunca disse sim querendo dizer não? Já a identidade real, ela vive além da autoimagem e além das máscaras sociais. Ela não se altera com olhares, ela não depende da validação dos outros e nem se esconde atrás de máscaras sociais. Ela é a nossa pura essência, ela é a nossa verdade, é aquele espaço aonde habita a nossa autenticidade. Sabe aquele espaço onde habitam também os nossos valores mais profundos e a nossa conexão com algo maior? É lá. É lá que habita a identidade real. Ela diz respeito a quem Deus nos criou para ser. A verdadeira identidade, ela é encontrada no silêncio, nos nossos valores mais profundos, no autoconhecimento e da coragem de se despir das camadas impostas pela vida. Confesso que, para mim, o maior desafio e também a maior libertação foi entender, foi reconhecer que eu estava vivendo até aquele ponto da minha vida atrás das máscaras sociais e dos enganos da autoimagem e decidir iniciar a minha jornada de volta para casa, ou seja, de volta para o meu verdadeiro eu, para a minha essência, me custou um alto preço. Porque geralmente as pessoas da nossa convivência, elas sempre esperam de nós que nós continuemos entregando a elas o que sempre entregávamos. E quanto mais nos conhecemos, quando vamos descobrindo quem somos, passamos a dizer mais nãos para os outros e mais sim para nós mesmas. Então a gente para de entregar para aquelas pessoas, para de suprir as expectativas delas e isso faz com que nós acabemos perdendo muitas pessoas, o que também é um ponto positivo se for olhar de outro ângulo, porque se essas pessoas saem da nossa vida por conta de nós nos conhecermos melhor, é porque elas estavam nas nossas vidas pelo motivo errado, né? E é muito difícil mesmo nós iniciarmos essa jornada de volta para casa. É tão difícil
que muitas de nós, mulheres, passamos a nossa vida inteira desconectadas da nossa própria essência, vivendo por modismos, suprindo expectativas dos outros, nos construindo através de influência de terceiros. Existe um lugar dentro de nós que, por mais que pensemos que somos autossuficientes, independentes, no fundo nós sabemos que não damos conta sozinhas. Sempre chega um momento da vida, acontecimentos na nossa vida, que nos lembram da nossa insignificância humana, das nossas limitações humanas. Sejamos sinceras aqui. Quando se esgotam todas as possibilidades para solucionar situações extremas, de extrema importância na nossa vida, até mesmo as pessoas mais céticas sentem essa necessidade de buscar algo maior e além delas, além dessas nossas limitações humanas. Veja comigo o que diz lá em João 15:5. O próprio Jesus nos diz: Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Percebe? Nada poderemos fazer. Esse versículo nos lembra que a nossa verdadeira identidade e a nossa capacidade está em conexão direta com Deus. Assim como o ramo que não possui vida nem frutos quando está separado da videira, assim também é a nossa vida. Nós não temos direção, propósito, vida, não frutificamos quando estamos desconectados do nosso Criador. Quando nós vivemos nessa ilusão de que podemos encontrar a nossa identidade, o nosso verdadeiro eu fora de Deus, nós passamos a viver insegura, nos comparamos e aquele vazio existencial só aumenta. Temos que ser muito corajosas nesse momento, porque quando nos lançamos, quando mergulhamos nessa busca da nossa verdadeira identidade em Deus, nós vamos acabar nos deparando com nossos maiores medos, nossos traumas, nossas fragilidades, fraquezas. Mas eu preciso te dizer, esse é o único jeito de voltar para casa, de voltar para dentro, de voltar para si mesma. Sem Deus, nós podemos até tentar, mas rapidamente nos sentimos cansadas, inseguras, incompletas e desistimos. Deus plantou em você algo único, poderoso para o seu propósito de vida aqui nessa terra e para essa geração em que você vive agora. Sabia disso? Já sabemos que ninguém nasce por acaso, né? Mas também eu imagino que seria muito frustrante nós passarmos pela vida e quando chegamos ali aos 40, 50, 60 anos, nós percebermos que a nossa existência aqui nessa terra não contribuiu, não mudou, não melhorou esse planeta em que vivemos. De alguma forma, nós temos que passar por aqui e deixar o lugar por onde passamos muito melhor do que ele era antes, porque nós temos essa missão, esse propósito que está ligado à nossa essência, a quem nós somos, em Deus. Você já parou para pensar que você foi criada por Deus e sob medida para cumprir a sua missão aqui nessa terra? É isso mesmo. O seu temperamento, sua cor, seu jeito de se comunicar, sua forma de agir, seu timbre de voz, tudo isso está ligado à sua essência, ao que Deus colocou dentro de você para o propósito dele na sua vida. Tudo isso está ligado à sua identidade real, a quem você é de verdade. E nele, olha só, se você buscar falar com Deus diariamente, meditar nas Sagradas Escrituras, trazer para o seu convívio aquelas pessoas que te agregam, que te fazem crescer, que te aproximam do seu propósito, que te aproximam de Deus.
se você começar a praticar o autocuidado, a gratidão, se você começar a olhar para os seus dons e talentos naturais, aquilo que você faz com muita facilidade e do seu jeito, você vai conseguir encontrar a sua essência, a sua verdadeira identidade, porque ela está no que Deus já plantou em nós. Por isso, preste atenção no que Deus diz que você é. Ele diz que você é filha amada, você é escolhida para frutificar. Outra dica infalível para você encontrar a sua essência. Tente se lembrar de você na infância. Tente lembrar quais eram os seus sonhos de infância, o que você queria ser quando crescesse. Olhe fotos antigas, se observe, perceba as cores que você usava, quais eram as cores que mais se repetiam, quando você podia escolher as cores. Quais você escolhia na infância? Quando você obtiver essas respostas, você vai perceber as pistas de quem você é por essência, porque a nossa essência mais pura, o nosso eu mais verdadeiro, nós encontramos quando olhamos para a nossa infância. Pois bem, você deve estar pensando agora, mas de que me serve me conectar com essa minha essência? E se eu te disser que serve para tudo? Exatamente para todas as áreas da sua vida. Descobrir a verdade sobre nós e sobre quem nós somos é muito libertador. Existem muitas possibilidades linkadas à nossa essência. Veja comigo aqui um exemplo bem simples e corriqueiro para nós mulheres. Se nós conhecemos o nosso tipo de corpo, automaticamente nós sabemos a modelagem de roupas que nos valoriza. Assim, nós economizamos, porque não gastaremos nem tempo, nem os nossos recursos comprando peças que nós achamos bonitas em outras mulheres. Em resumo, se eu me conheço meu estilo pessoal, meu biotipo, né? Meu tipo de corpo, o desenho do meu rosto, quando vou cortar o cabelo ou escolher maquiagem pelo subtom da minha pele. Se eu me conheço, a minha forma exterior, se eu realmente olho de verdade para mim, para o que fica bom para mim, só aí eu já tenho uma grande economia financeira, não é verdade? Sem contar que eu vou ser muito assertiva nas minhas escolhas. E a minha autoestima vai ficar muito melhor, porque eu vou escolher o que realmente fica bom para mim. Se eu conheço o meu temperamento, minhas emoções e o meu gosto pessoal para frequentar certos ambientes, certamente não vou aceitar convite para lugares que me deixam desconfortáveis. Isso nos traz qualidade de vida, percebe? E tudo isso está ligado diretamente com quem somos por essência. Veja bem, buscar e desenvolver o nosso autoconhecimento nos traz clareza emocional, porque entendemos o que sentimos. Nos leva a fazer escolhas mais alinhadas com o nosso propósito. Nos permite ter relacionamentos mais saudáveis, porque não temos medo de ser quem somos e somos mais verdadeiras. Nos aproxima de Deus e da nossa essência divina, porque quanto mais me conheço, mais eu entendo os planos de Deus para minha vida. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para dar início a essa jornada, talvez você só precise se conhecer mais, prestar mais atenção aos anseios da sua alma. Quantos nãos você tem dito para dentro para poder continuar dizendo o sim para fora? Pega aí o seu caderno curativo, aquele que nós usamos aqui para despejar todos os nossos sentimentos mais verdadeiros. E anota aí para você refletir e responder depois. Número 1. O que eu tenho medo de admitir ou descobrir em mim? Número 2. Quais partes minhas eu escondo do mundo? Número 3. Em que momentos eu me sinto mais conectada comigo mesma? Número 4. O que me traz alegria genuína? Número 5. Como eu penso que Deus me vê? Se conhecer
é sem dúvidas um ato de muita coragem, mas também um ato de amor. É a coragem de olhar para dentro e de encarar verdades e sombras que muitas vezes preferimos negligenciar. É abrir mão das máscaras e de suprir expectativas dos outros. É escolher viver a verdade do nosso ser, da nossa essência divina. Porque nunca estamos sozinhas nesse mergulho nas profundezas da nossa alma. Deus sempre está conosco e nos revela todos os dias quem somos. Basta estarmos atentas à voz dele. Somos obras-primas nas mãos dele. Então, respira e mergulha. Abra a porta. Entre, volte para casa, volte para sua essência, conecte-se. Quando você se encontra, entende que não estava perdida, só estava desconectada da sua essência. Então pare agora de se esconder e conecte-se de verdade. Você verá a sua vida transformada, você verá o quanto é libertador viver a verdade dentro dos propósitos de Deus. Fez sentido para você? Então compartilhe essa mensagem com todas aquelas mulheres que você conhece que precisa fazer esse mergulho, que precisa abrir essa porta e voltar para casa. Voltar para casa.